Olá galera, aqui é o professor Álvaro. Vamos resolver nossa aula prática, tá? Fiquem à vontade, tá? Que resolveremos todas essas questões de forma tranquila. Foi tudo que a gente viu nas aulas práticas. Vamos lá! Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro. Vamos lá resolver essa prova prática de Anatomia Humana 2. Lembrando que essa prova tem valor de 5 pontos, foram 10 questões aplicadas de 10 estruturas, na qual vocês tinham que identificar a estrutura assinalada através da numeração e a que sistema ela pertence. Então vamos lá. Eu estou mostrando aqui a questão número 1, marcado basicamente, aqui estamos observando um corte sagital da cavidade craniana, na qual está dividindo basicamente hemisférios. Nós podemos observar aqui o que eu estou marcando, que seria basicamente a parte do corpo caloso, que é o que junta os hemisférios, e o que eu estou marcando aqui basicamente corresponde a toda essa parte que eu estou marcando aqui, como vocês podem observar, que isso faz parte do sistema nervoso central, que pode ser sistema nervoso também. Alguns colocaram isso, né, mas é válido. Sistema nervoso central, tá? E essa parte encaixaria basicamente ao telencéfalo. Tranquilo? É o telencéfalo. Não... Então vamos na questão número 2. Aqui nós podemos observar, temos no caso a língua, ela obviamente está localizada basicamente na cavidade oral. Podemos mostrar que ela na parte anterior, ela tem os restos da mandíbula, né, com a presença dos dentes. Então encontramos toda a língua, ela que estamos marcando aqui. No caso, essa língua formada, como nós tínhamos falado em aula, né, pela raiz, o corpo e o ápice da língua, né, a pontinha, né, normalmente. Então, o que normalmente observamos? Eu marquei essas estruturas, né, como estamos observando, até podemos ver nessa outra figura. Podemos observar o número 2, que era pedir que estrutura que é. E o que são estruturas? Elas parecemos como bolinhas, né? Na verdade, elas fazem parte, no caso, são papilas para sentir o paladar, né? Então, são as papilas gustativas. Mas essas especificamente, que é uma fileira, elas são chamadas de papilas circunvaladas. Tá? Então, a resposta é papilas circunvaladas e elas pertencem ao sistema digestório. Teve muita confusão referente a isso, porque a gente observou isso mais que tudo em os 5 sistemas sentidos especiais, mas basicamente ela anatomicamente se distribui, faz parte dentro do sistema digestório, tá? Então é sistema digestório, papilas gustativas do tipo circunvaladas. Tranquilo aí, pessoal? Então vamos para a próxima. Na questão 3, também seguimos ainda com a parte da cavidade oral, na qual estamos observando estruturas amareladas, né? Na questão número 3, até vou fazer o zoom, vocês estão observando a questão 3, então nos marca que estrutura é ela. Basicamente, elas são glândulas, porque glândulas são estruturas que secretam, basicamente, e estas glândulas, basicamente, elas se encontram aonde? Se você observa, ela está por baixo do que? Do osso da mandíbula. Então, elas são submandibulares. Não confundir com que? Não confundir com a que está na parte de cima, que são as sublinguais. Teve muita confusão isso, mas basicamente elas se encontram embaixo, por isso são submandibulares, tá? Essa seria a resposta. E ela faz parte também dentro do sistema digestório. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima. Nesta questão 4, podemos observar um corte da pele, e isso faz parte do sistema tegumentar, tá? Nesse corte da pele, podemos observar na parte superior, que seria conformado pela epiderme. E na parte subseguinte, já observamos o que seria a derme. Então, podemos observar várias estruturas que nós tínhamos visto tanto em laboratório como em na aula teórica, né? Podemos observar o folículo piloso, temos vários vasos, vascularização, apresenta também alguns músculos
que estão presentes dentro dos folículos pilosos, temos glândulas sebáceas, e aqui esse aqui, no caso, que seria a glândula sudorípara, né? Que ela se encontra na derme, mas o ducto conduz através da derme e da epiderme para sair nos poros, né, de saída. Mas qual que foi então, professor, a estrutura que eu não vi? Observem aqui nesse cantinho, tá? Já vou mostrar aqui na próxima figura. É essa estrutura aqui que parece como se fosse, né, uma paletinha, uma raquetinha, enfim. Essa estrutura 4, a número 4, ela nos remete o que? A parte do sistema nervoso, terminações nervosas, ela pode ser chamada também de um nervo, ela pode ser chamada de um receptor, tá? Mas terminação nervosa basicamente, tá? E, obviamente ela que vai receber, né, os estímulos, como tínhamos até falado, em sistema nervoso. Então a resposta é uma terminação nervosa, é um nervo, é um receptor que faz parte, no caso, do sistema tegumentar. Então, na questão 5, podemos ver que está focando em várias estruturas, na verdade um conduto, que está envolvendo o que? Podemos observar aqui o fígado, que estou marcando, a vesícula biliar, parte do estômago, é um corte horizontal, um corte frontal que divide a parte anterior do fígado, como eu falei aqui, da vesícula biliar, aqui do estômago. E podemos observar também o que é essa estrutura amarelada, que é o pâncreas, e também esse tubo, que é o intestino delgado, que é o primeiro terço, né, que basicamente é o duodeno. Então é importante lembrar que a estrutura que queremos mostrar, que é a questão 5, nos dá um ducto, né, um canal, que é também chamado de ducto colédoco. Esse ducto colédoco provém da junção do que? Temos a vesícula biliar, como estão observando, ela tem no caso, o ducto cístico, tá? Que é esse daqui, e o outro ducto aqui, que é o ducto hepático comum. O ducto cístico e o ducto hepático comum, eles vão se juntar em quem? Na estrutura número 5, que estou perguntando, que é o ducto colédoco. Lembrem que esse ducto colédoco, ele vai se juntar com quem? Com o ducto pancreático, no caso, para secretar, no caso, os seus líquidos, suas secreções, no intestino delgado, no primeiro terço, no duodeno, tá? Então tudo isso faz parte do que? Faz parte do sistema digestório. Então, ducto colédoco, que pertence às glândulas anexas, basicamente o fígado, e que são do sistema digestório. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima. Na questão 6, aqui estamos observando um corte sagital da parte abdominal pélvica, abdominopélvica, tá? Do sistema reprodutor feminino, tá? Isso aqui é um corte de uma mulher, basicamente, sistema reprodutor feminino, e nos pede para observar a estrutura número 6, que se encontra aqui, que eu estou marcando. Basicamente, aqui está focando genitália externa. Lembra quando falamos, né? Temos sistema reprodutor feminino, genitália externa e interna. A genitália externa, basicamente, vai ser conformada por quê? Pelos lábios maiores e os lábios menores. Então, o que eu estou mostrando aqui, que eu pedi é os lábios menores. Teve muita gente que se confunde realmente, mas é importante reconhecer isso, porque com uma aplicabilidade muito grande, quando, no caso, profissionais da área da saúde forem fazer, por exemplo, o famoso exame preventivo, coleta de Papa Nicolau, enfim, ou fazer um processo de aplicação de sonda vesical de demora ou de alívio. Então é importante conhecer essas estruturas. Aqui podemos observar também, né, que tem o meato uretral e mais aqui embaixo o meato vaginal. Então é importante isso. Então são os lábios maiores que correspondem ao sistema reprodutor feminino. Teve gente que colocou genital, sistema genital. Bem, também validei, tá? Mas é sistema reprodutor feminino. Obrigado. Na questão 7, basicamente, essa estrutura é um corte do intestino mostrando as diferentes camadas. Eu sempre tínhamos ressaltado, importante
porque esses epitélios, né, que conformam as camadas, elas são diferenciadas dentro de todo o tubo digestório. E sabemos, né, que se inicia com o esôfago e ela vai até o intestino grosso. Então, aqui num primeiro momento, nós focamos essa primeira, que está mostrando aqui, que eu vou marcar, que seria a parte do esôfago. A próxima é do estômago e a próxima intestino delgado e essa última que é do intestino grosso. Mas basicamente a gente focou nessa estrutura que seria do estômago. Mas que camada é essa? Lembre que nós tínhamos falado que temos essas estruturas aqui que é mais externa, essa linha de células cúbicas ou cilíndricas, que são, né, parte da mucosa. Depois vem o que? Tem essa estrutura, estou marcando esbranquiçada, que é a submucosa. Tá? E lembre que depois tínhamos falado que tem a muscular, porque são as musculares, e na final que é, no caso, a serosa ou adventícia. Beleza? E obviamente, né, então seria camada da submucosa pertencente ao sistema digestório. Obrigado. Na questão 8, que nos pede, está ubicado aqui também, podemos observar um corte sagital, já do sistema reprodutor masculino, focando basicamente na parte abdominopélvica, porque parte do abdômen e a parte pélvica, tá? Podemos observar até aqui os ossos, no caso. E basicamente a estrutura que podemos observar que nos marca, esse número aqui de baixo, a estrutura 8, tá? Que basicamente podemos observar que temos o testículo, e lembrando, né, que nós vamos observar o testículo, né, que produz os espermatozoides, só que eles vão ser levados, né, para no momento da ejaculação, por exemplo, da ejaculação, eles vão ser transportados através do estrutura 8, que é o epidídimo, tá? E desse epidídimo vai se transformar, no caso, nos tubos deferentes, né, do ducto deferente, o canal deferente, que depois ele vai chegar basicamente através das outras vesículas, né? Então a estrutura principal é esse número 8, é o epidídimo, e faz parte do sistema reprodutor masculino, beleza? Na questão 9, eu coloquei, basicamente, temos um crânio, no caso, com um encéfalo na parte interna. Então, a pergunta foi a seguinte: que ossos protegem, no caso, o cérebro, né? Sabemos que a estrutura aqui, né, essa massa é o cérebro. Então, que ossos protegem? Então, são os ossos do famoso neurocrânio, né? Como nós tínhamos observado em sala de aula. Então, quais são os ossos do neurocrânio? Lembrem que toda a cabeça, todo o crânio, conforme por os ossos do neurocrânio e os ossos do viscerocrânio, ossos faciais. Então, o que nos interessa é quem protege o cérebro. Basicamente, vai ser os ossos do neurocrânio, conformados pelo frontal, os parietais, os temporais e a parte posterior occipital, e na parte interna ventral, que é o osso esfenoide. Então, esses são os ossos que protegem o cérebro. Obviamente, isso pertence tanto ao sistema esquelético, sistema locomotor, no caso passivo, como também o sistema nervoso. Qualquer das duas respostas eram válidas, tá? Isso aí. E para terminar, colocamos essa peça mostrando, né, toda a parte interna da cavidade abdominal, na qual estamos mostrando basicamente o sistema urinário, que é conformado pelos rins, obviamente. Mas qual que é a estrutura, professor? Eu vou fazer na próxima. Aí estamos observando um corte frontal, corte horizontal, frontal, na verdade, desse rim, na qual está mostrando a estrutura número 10, que é a estrutura final, né, da nossa prova. Aí está mostrando o quê? Aí estamos mostrando esse espaço, né, que logo quando entra o ureter, ou seja, eu estou marcando aqui o ureter, quando ele entra, se transforma na
pelve renal. Então aqui, obviamente, a pelve renal que eu estou mostrando, tá? Ah, professor, mas podia ser os cálices maiores ou menores, mas eu não marquei num cálice menor ou maior, eu marquei basicamente na pelve renal, que é importantíssimo, né? Porque já que nessa pelve renal tem acúmulo, no caso dos famosos cálculos renais, pode ter acúmulos de cálculos formados à base de cálcio, calcemias. É interessante também observar isso. Então é muito importante entender essa pelve renal e, portanto, ela pertence ao sistema urinário. Então, tranquilo aí, galera? Então, assim terminamos essa nossa revisão, tá? Espero que tenham gostado. Aqui eu esperando ver todo mundo chegando na aula. Acho que eu cansei um pouquinho, eu tô regime, acho que emagreci um pouquinho aí, viu, gente? Até!